Nas próximas aulas, nós vamos estar estudando sobre o mecanismo de filas de mensagens para fazer a comunicação entre diferentes serviços da nossa aplicação. Tecnicamente, nós vamos estar estudando de forma mais aprofundada a ferramenta RabbitMQ como um mecanismo de controle e gerenciamento das filas. Quando nós estudamos sobre aplicações web, nós entendemos que as aplicações elas são frequentemente construídas de forma que nós orientamos suas implementações em camadas, sendo a primeira camada a camada do cliente, que é representada pelo browser e as tecnologias do lado que são executadas dentro dele, o servidor de aplicação, que envolve o uso de alguma linguagem de programação, frameworks do lado do servidor, utilizando CGI, threads, processos, e a camada 3, que é representada normalmente pelo nosso sistema de gerenciamento de banco de dados. Nós também estudamos que nós temos cenários mais elaborados de sistemas web. Especificamente, nós estudamos cenários em que nós poderíamos ter N camadas dentro da nossa aplicação, sendo que a primeira camada ela permanece igual ao que nós vimos anteriormente, representando o nosso front-end da aplicação web com o navegador. Nós teríamos na camada 2 um servidor de front-end, que é um servidor que responde às requisições HTTP e às conexões realizadas com a camada 1. E esse servidor, essa camada 2, ela pode se comunicar em múltiplas instâncias com múltiplas instâncias da camada 3, que seria uma camada normalmente implementada como serviços por meio de web services, e a camada 3, por sua vez, poderia se conectar com a camada 4 de forma similar ao que nós vimos anteriormente. As filas de mensagens, elas são uma alternativa de comunicação entre a camada 2 e a camada 3, sendo que elas representam formas de comunicação entre serviços dentro do back-end de aplicações web. Quando nós consideramos a implementação de uma forma de comunicação da camada 2 com a camada 3 dentro do back-end de uma aplicação web, a primeira forma que nós poderíamos pensar de implementar esses mecanismos de comunicação é por meio de serviços web, utilizando o protocolo HTTP, e o padrão que nós estudamos de forma mais aprofundada até agora para implementar esse tipo de aplicação, esse tipo de comunicação, é por meio do padrão REST. Um ponto a ser destacado com relação ao uso de REST para fazer a comunicação da camada 2 com a camada 3 é que essa comunicação ela vai seguir o modelo arquitetural de uma aplicação cliente-servidor, sendo que as interações são iniciadas pelo cliente, e essa comunicação ela é caracterizada como uma comunicação síncrona, visto que o cliente, ao realizar uma requisição HTTP ao servidor, frequentemente vai esperar o servidor terminar seu processamento para dar continuidade no processamento interno dele. Então, de certa forma, ele fica aguardando a resposta do servidor para dar continuidade às suas implementações. E também existe um certo grau de dependência entre esses serviços, dado essa questão de necessidade de sincronismo e manter as aplicações funcionando ao mesmo tempo. O mecanismo de fila de mensagens é um mecanismo que, em contraste à abordagem com base no uso do protocolo HTTP, ela representaria as camadas 2 e a camada 3 como um produtor, que vai inserir mensagens dentro de uma fila, e um consumidor, que seria a camada 3, que estaria recebendo essas mensagens e posteriormente executando elas. O ponto é que ao utilizar filas de mensagens, elas são caracterizadas como uma forma de comunicação assíncrona, visto que o produtor ele pode inserir as mensagens na fila e o consumidor ele não precisa consumir essas mensagens imediatamente, ele pode consumir conforme ele for executando. O produtor também, depois de inserir a mensagem na fila, ele pode simplesmente deixar a mensagem ser processada e ele pode dar continuidade a outros processos, outras tarefas que estejam sendo executadas por ele. Esse mecanismo ele também é caracterizado com um menor nível de dependência do produtor com o consumidor, dada essa característica que ambos podem funcionar em seus próprios termos,
nós podemos ter uma cardinalidade diferente em implementações de produtor e consumidor, entre outras questões. Esquematicamente, o mecanismo de comunicação de fila de mensagens, ele considera que nós teríamos uma entidade que seria responsável, um sistema responsável por gerenciar essas filas. A ferramenta de exemplo que nós vamos estar utilizando, que implementa essa abordagem de fila de mensagens, é a ferramenta RabbitMQ. Eventualmente, os produtores eles se conectariam à fila de mensagens, se conectariam a um servidor do RabbitMQ e poderiam inserir mensagens dentro dessa fila. Depois de inserir a mensagem em uma fila, o produtor ele pode dar continuidade ao seu processamento em outros cenários, realizando outras tarefas. E ele não fica dependente da execução da mensagem que ele inseriu na fila. Nós podemos, eventualmente, ter outros produtores representados em outras instâncias, em outros servidores dentro da nossa aplicação, que cada um deles poderia estar inserindo diferentes mensagens na fila. Eventualmente, nós poderíamos ter um consumidor que ele leria essa fila seguindo a abordagem de FIFO, de First In, First Out, e ele estaria consumindo as mensagens inseridas nessa fila. E aí, então, ele vai pegar a primeira mensagem inserida, vai processar e terminou o processamento, ele dá continuidade, lê a próxima mensagem, termina o processamento, lê a próxima mensagem e termina o processamento. Um outro ponto ainda a ser destacado com relação a essa abordagem é que, eventualmente, nós não precisaríamos ter apenas um consumidor, mas nós poderíamos ter múltiplos consumidores consumindo mensagens dessa fila, sendo que essas mensagens elas representam algum tipo de processamento que precisaria ser executado na camada 3 de uma aplicação. E existe um certo nível de assincronismo, certo? Dado que o produtor e o consumidor eles funcionam em seu próprio tempo, o produtor ele simplesmente insere uma mensagem na fila e ele simplesmente deixa ela lá, eventualmente ela vai ser consumida, vai ser lida, vai ser executada e ele não precisa se preocupar diretamente com isso, o que caracteriza o menor nível de acoplamento na comunicação entre o produtor e o consumidor na implementação do sistema distribuído seguindo essa abordagem. O uso desse mecanismo de comunicação com base em filas de mensagens, ele traz como características a implementação de formas de manter a nossa interface, o nosso front-end, como uma interface responsiva, dada essa característica que ele pode continuar o processamento, ele manda a mensagem que vai ser executada eventualmente em algum outro servidor, em algum outro componente de um sistema distribuído, e ele pode continuar realizando suas tarefas. As filas de mensagens elas são também caracterizadas por como uma característica que eles falam que chama-se Fire and Forget, né? Que ele dispara uma ação que precisa ser executada dentro do sistema e ele esquece ela, ele deixa ela ali na fila, eventualmente ela vai ser processada e o sistema ele pode se manter responsivo nesse cenário. E por fim, as filas de mensagens elas são frequentemente implementadas em sistemas distribuídos com base na implementação de microserviços. E o que é reportado em termos de engenharia de software é que o uso de mecanismos de filas de mensagem ele permite uma melhor escalabilidade do serviço, uma vez que eu desacoplo as dependências associadas à execução das tarefas que foram inseridas dentro da fila de mensagens. Essas filas de mensagens elas podem ser executadas em servidores diferentes, implementando diferentes linguagens de programação, outros frameworks, sem a necessidade, desacoplando, na verdade, tecnologicamente, o produtor de mensagens, que é o componente que vai inserir as mensagens na fila, e o consumidor, que é o componente que efetivamente vai executar essas mensagens internamente. A seguir nos slides eu também disponibilizo para vocês 2 links que falam sobre essas características na implementação de mecanismos de filas de mensagens, que são caracterizados como vantagens no uso desse padrão para comunicação em sistemas distribuídos. Os casos de uso para a implementação de filas de mensagem são bastante variados entre as aplicações,
Como primeiro exemplo que eu trago ali para vocês, é o exemplo de processamento de codecs em vídeos. A implementação clássica desse caso de uso pode ser representada pelo YouTube. Toda vez que nós subimos um vídeo para o YouTube, vocês devem ter observado que quando o vídeo de vocês sobe, imediatamente o YouTube não disponibiliza esse vídeo. Você faz o upload e aparentemente o YouTube ele começa a executar uma série de processos nesse vídeo. Esses processos envolvem processos que vão redimensionar o vídeo para diferentes resoluções, considerando que o vídeo vai poder ser assistido em um dispositivo móvel, um tablet, um computador, ou formato HD, entre outros. Esse vídeo ele também vai ser analisado considerando o que tem dentro do seu conteúdo, entre outras tarefas que o YouTube executa. Todas essas tarefas, a princípio, no caso do YouTube, podem ser consideradas como tarefas de característica de CPU intensive, né? Então significa que são tarefas que são executadas em nível de CPU ou em nível de GPU e que exigem um processamento elevado do servidor. Ao utilizar mecanismos de filas de mensagens, o YouTube ele consegue desacoplar o processamento elevado associado à execução desses codecs nos vídeos para um servidor separado. E além do mais, o servidor de front-end ele não fica travado aguardando esses processamentos serem executados. Quando você faz o upload do vídeo, internamente o servidor de front-end do YouTube ele simplesmente vai inserir na fila o vídeo, vai falar que ele tem que ser processado e eventualmente vão ter vários consumidores que vão estar consumindo esses vídeos inseridos nas filas para fazer a sua codificação considerando os múltiplos formatos que o YouTube utiliza. Um outro caso de uso na implementação de filas de mensagens poderia ser representado por sistemas que envolvem filas de tarefas. Exemplos envolvem, por exemplo, pipelines de integração contínua, como Jenkins, que vocês utilizam, que executa uma tarefa, depois ele passa para a próxima. Isso daí pode ser implementado por uma fila de mensagens, que a execução das tarefas que forem inseridas dentro do pipeline vão ser executadas em servidores diferentes, vão poder implementar outros mecanismos. Filas de tarefas também podem ser associadas a sistemas como o iFood, em que quando eu faço um pedido, eu estou inserindo efetivamente as informações de um pedido numa fila que vai ser aceita, que vai ser consumida por uma aplicação relacionada à loja para onde eu enviei o meu pedido. Ele vai entrar em estado de preparação, quando terminar a loja vai mandar mensagem e ele fica inserindo em múltiplas filas para fazer o gerenciamento dos pedidos. Escritas de log são frequentemente implementadas seguindo esse mecanismo, visto que o log é interessante que as escritas elas não interfiram no processamento do servidor e tem contato direto com o usuário para tentar minimizar o tráfego, escritas em sistema de arquivos. Sistemas de notificação também podem ser implementados utilizando o sistema de filas de mensagens, entre outros. Também existem variações na implementação de mecanismos de filas de mensagens. Nós estamos estudando especificamente a abordagem da ferramenta RabbitMQ. A Amazon ela tem uma implementação disponível dentro do seu serviço de Cloud Computing, que é o Amazon SQS. E também existem implementações de alternativas ao mecanismo de filas, que, por exemplo, como o Apache Kafka, que é usado para fazer a comunicação em microserviços, como exemplo no Nubank, para fazer o controle da gestão do saldo, das operações que podem ser realizadas nas contas. O Kafka ele não usa uma analogia a filas, mas ele usa uma analogia de eventos, de fluxo de eventos que são armazenados em logs, que são acessados, que internamente funcionam de uma forma bastante parecida com as filas de mensagens. A seguir eu também disponibilizo outras informações, outros links para serem estudados que apresentam formas de utilização de filas em diferentes cenários, diferentes casos de uso. E essas implementações têm um exemplo do sistema do Netflix, tem como incorporar isso dentro das aplicações é frequentemente um exercício em diferentes tipos de entrevista técnica que vocês podem ter para vagas de emprego que vocês vão estar eventualmente aplicando.